Eu comecei com a página só para ficar xingando as pessoas na internet, eu não tinha compromisso com nada, só queria ficar xingando. Só que eu fui fazendo umas postagens e foi dando certo, isso na primeira página. Foi dando certo, o pessoal foi gostando, o pessoal foi curtindo. E aí começaram a surgir algumas denúncias via direct e eu fui desenvolvendo uma forma de atender as denúncias que estavam chegando via direct. E denúncia de todo tipo, cara, assim, de perseguição sindical, ameaça ao público LGBT, violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a criança, tudo que você possa imaginar. E, e a gente, eu falo a gente que hoje a gente existe uma espécie de coletivo que está se criando, né? E, com alguns é, com alguns profissionais de diversas áreas, advogados, o pessoal do serviço social, o pessoal da psicologia, da psiquiatria, então, inclusive também da segurança pública. Tem uma galera da segurança pública que se identifica com a causa antifascista e que acaba colaborando com o nosso trabalho também. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo de um pouco mais de um ano uma forma de trabalhar com as denúncias, inclusive aproveitar a oportunidade e colocar a página à disposição para quem tiver querendo fazer algum tipo de denúncia, pode procurar a página, pode procurar lá no direct. É difícil falar com todo mundo, porque são muitas mensagens todos os dias. Peço até desculpa aí o pessoal que vem falar comigo por vários motivos. Não sei se a gente conversou, Saulo, mas para a galera ter uma ideia aí, o pessoal vem falar no direct tudo que é coisa que você possa imaginar, desde dica de leitura até dica de dieta, de treino. Então, a gente vem dando prioridade a essa questão das denúncias, que para nós é muito importante. A gente já atuou em vários casos. Claro que a gente não tem braço para atender todo mundo, a gente acaba priorizando aquilo que a gente considera mais importante, mais urgente. E aí a página se transformou um pouco nisso e um pouco também no sentido de fazer com que. Deixa eu só. Eu vou entrar no assunto agora que eu acho que é importante, então eu não quero falar ele de qualquer jeito. Eu vou começar, na verdade, falando dessa outra proposta da página, que eu acho que é uma das principais. Eu vou começar falando do Chico Mendes, né? Eu era muito novo quando eu soube do assassinato do Chico Mendes, que para mim era um cara que defendia a ecologia, defendia o meio ambiente, não era moleque, então eu tinha a imagem daquele cara que defendia os animais, defendia a floresta, defendia a Amazônia. E aí aquele cara é assassinado, né? O Chico Mendes é assassinado por grileiros. E aí, naquele momento, eu passo a entender o que é grilagem, o que é latifúndio, né? Na sequência, veio uma outra figura que para mim foi muito importante, que foi a irmã Dorothy. Dorothy Stang também foi assassinada. Pelas mesmas razões, inclusive. E, algum tempo depois, a gente teve a Marielle Franco, que era minha amiga, ajudou a construir muita coisa bacana no Rio de Janeiro. A gente construiu junto, se eu não me engano, 2 ou 3 cursos do Movimento Sem Terra, aqui no Rio de Janeiro, Realidade Brasileira. Depois a gente fez um outro curso na UERJ,
que quem ajudou a desenvolver também foi o professor Roberto Lerrer, que virou reitor da UERJ. Então, eu conheci a Marielle organizando espaços de formação aqui no Rio de Janeiro. E aí, a Marielle é assassinada por uma quadrilha, né, ligada às milícias do Rio de Janeiro. E depois da morte da Marielle, a gente entra naquele período de ascensão do bolsonarismo, né, onde o bolsonarismo começa a ganhar força. E entre as eleições de 2018 e as eleições de 2022, e aí principalmente durante os acampamentos na frente dos quartéis, e aí eu vou falar de uma coisa muito específica que eu vi, né, que eu vivenciei. Foi saindo das barcas de Niterói, um casal de amigos, ele estava segurando um leque, o rapaz estava segurando um leque com as cores do arco-íris, ela estava junto dele, veio aquela manada de bolsonaristas para entrar em Niterói, a gente ficou parado numa corda que isola quem está saindo da barca e quem está entrando, e teve um clima meio que eu não posso dizer que é um clima de provocação de um lado e de outro, e dois caras foram para cima desse casal de amigos, né? E aí começou uma briga, né? Eles apanharam, foi uma briga assim, generalizada, e eu fui começar a perceber, né, porque enquanto você não vive, né, Saulo, é diferente, né? Você só ouvir que a violência está acontecendo, e é uma violência que tem raiz no que a gente chama no que tem sido chamado de polarização, eu prefiro chamar de outra coisa. Para mim, a gente está vivendo um período de ascensão de luta de classes, e eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho a respeito disso mais para frente. Então, essa coisa da violência, ela cresce muito nesse período de ascensão, desse calor da luta de classes, né, cara, em que o fascismo ele começa a surgir, né, como uma mola, como um ponto de apoio para o capitalismo que está em ruína, né, o capitalismo já não consegue oferecer mais nada, o capitalismo está em crise, já ligou o seu botão, né, de socorro no mundo inteiro, não só aqui no Brasil e na América Latina, na Europa também, existe um avanço do fascismo. Então, a gente começou a ver essas... Quer dizer, eu presenciei essa cena, presenciei outras também no decorrer do processo, mas a gente ouve muito falar, e a gente recebe muitas denúncias por conta disso através da página. Mas essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. E eu comecei a pensar assim, bom, cara, a gente ficou quieto durante muito tempo, né? A gente só está apanhando. Só para você ter uma ideia, Saulo, um número pouco estudado, tá? Eu acho que quando eu começar a me aprofundar mais a respeito disso, esse número pode ser muito maior, de assassinatos de militantes de esquerda. Aí eu estou falando de militantes de uma forma geral, né? Militantes da luta pela reforma agrária, pelos direitos indígenas, pelos militantes, assassinatos de militantes quilombolas. Então, assim, só para você ter ideia, pelos meus cálculos, são quase 200 militantes por ano. E eu começo a contar a partir da morte do Chico Mendes até 2025, que é o ano que a gente está. São praticamente 200 militantes da esquerda que são assassinados por ano. Então, assim,
são assassinatos sem nenhuma condição de reação, nenhuma condição de reação. São assassinatos covardes. Então, o Marcos Porradeiro ele vem para acender uma luzinha de alerta para nós, que é no sentido de que a gente comece a pensar em formas de, de segurança, né, para que a gente consiga pensar em formas de reagir, para que a gente comece a pensar em formas de não morrer, de continuar vivo e continuar fazendo a nossa luta. Que é a única coisa que a gente quer. Eu acho que a gente quer continuar vivo e lutando, né? Eu tenho certeza que uma boa parte da galera que está ouvindo a gente aí não quer, assim, não gostaria de ter nenhum tipo de relação com arma. Eu também, meu irmão, eu honestamente aqui eu acho que eu vou estocar a galera. Assim, eu curto outra parada, irmão. Eu gostaria muito de poder montar numa moto e percorrer o Brasil surfando e não ter a preocupação de ser atingido covardemente por um tiro, ou por um atropelamento, ou enfim. Eu gostaria de poder curtir o meu país, principalmente os mares do meu país, em cima de uma moto, é, podendo vivenciar as belezas que esse país proporciona, mas infelizmente, irmão, a gente vive num período de luta de classes em que a esquerda não tem nenhuma forma de reagir, e eu acho que a gente precisa trabalhar no sentido de construir uma sociedade em que a gente não precise de armas, em que a gente consiga a emancipação da classe trabalhadora, que a gente consiga não ter preocupação de voltar de madrugada para casa,